E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Peço aí, se você é novo, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, a gente sabe que o Flamengo ainda tá brigando pela Copa do Brasil, né? Título esse que pode salvar o ano do Flamengo. O Flamengo não ganhou só o Carioca, para mim não é título. E a mídia de todo o Brasil, né, dando o Flamengo, né, depois desse primeiro jogo como favorito. Mas todos os flamenguistas, claro, não pode esquecer do Mundial do clube, de clubes, né, o próximo ano, né? Competição essa que é importante, vai reunir todos os clubes do futebol mundial. Não só todos, né, mas os principais, né? Na verdade, são os principais clubes, né? Vamos trazer aqui uma entrevista exclusiva, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal Fala João Guilherme, onde ele traz uma entrevista com o candidato à presidência, né? Maurício Gomes de Matos, né? Onde ele traz alguns pontos, né? Como a questão da construção do estádio, como a questão também do Mundial de Clube, a preparação e até mesmo de um diretor de futebol, nada mais, nada menos que do Real Madrid. Será que tem como vir, pessoal? Pois é, né? O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, né? As atenções nessa época, voltam as atenções para o Flamengo, que questão de disputa de títulos e também nos bastidores, eleições para a presidência do Flamengo, né? É um cargo, se não um dos mais importantes do Brasil, né? Eu digo a você que só perde para a presidência da República, não tem outro cargo mais importante. E tem informações aí e tem boas ideias, né? Estádios, não SAF e diretor aí diretamente do Real Madrid. Vamos acompanhar, pessoal. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Créditos do vídeo, Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos lá. Qual é o planejamento para o futebol? Que nós vamos participar da maior competição da história, né? Que é o Campeonato Mundial. Sempre vai ser a maior competição da nossa história no Flamengo. E agora mais ainda. E agora mais ainda. Qual é o projeto? O que a gente espera para 2025 para um Campeonato Mundial? O que está preparado? Então, eu tenho aqui a certeza e a convicção que nós vamos planejar com muito cuidado, com olhar de lupa, todo o futebol, todos os esportes do Flamengo. Porque eu tenho 22 anos de clube. Eu percorro todos os sertões do Brasil, todos os rincões do Brasil e quase todos os países mundiais que eu percorro para tentar entender um pouco do que é a estrutura do futebol, de esportes, de outras agremiações. E com isso eu trouxe a visão. Porque, na verdade, o presidente não tem que ser um CEO. O presidente tem que ser presidente. Eu tenho um escritório de advocacia, que eu peguei toda a parte comercial e financeira. Eu tenho mais 2 empresas, que eu sou a pessoa da visão, que dá a estratégia. Mas quem faz a roda girar são os profissionais. A partir do momento que você dá a visão, que é feito a planificação, você só tem que fazer a cobrança. E com isso as situações elas se facilitam e não se complicam. O amador complica o profissional. Na nossa gestão vai ser profissional com espírito vencedor e DNA rubro-negro. DNA rubro-negro. Então você pensa em ter um diretor esportivo? Sem sombra de dúvida. DNA rubro-negro. Um diretor esportivo e com entendimento do que é o rubro-negro. Não dá para você ter a contratação momentânea por nome. Você tem hoje ciência, tem scout, que você prepara, inclusive estuda o atleta, as funções que o atleta desenvolve em campo, a melhor contratação. Isso eu quero os melhores, para que o Flamengo tenha a condição de ter os melhores em cada posição do campo, em cada situação. O Flamengo tem que ter a metodologia melhor do mundo, porque é a maior nação do planeta e nós vamos realizar um futebol de primeira linha, um esporte olímpico de primeira linha, João. DNA rubro-negro, então a gente pode dizer que esse diretor esportivo vai ser alguém com história no clube, na sua visão, e isso já descarta a vinda de alguém de fora, por exemplo, para ser, ou não? João, não. Não? Não, João. Eu quero a mescla disso.
Tá? Ah, tá. Eu quero a mescla disso. O meu maior sonho eu não vou poder realizar, porque um dos meus melhores amigos do mundo, né, é diretor técnico do Real Madrid. Em 10 anos, ele ganhou 6 Champions League, o Real ganhou 6 Champions League, e ele já está nesse contexto há muito tempo. Eu tentei... É o Calafate? É o Calafate. Júlio Calafate. Johnny Calafate. Johnny Calafate. Entendeu? Eu tentei trazê-lo quando eu me uni ao BAP, ao Landim, né, na presidência Landim, mas o BAP tinha todo o comando do futebol, e eu apresentei 2 nomes para ele, o Johnny Calafate e o Gustavo Grossi. Tá? Que é um medalhão em base no mundo, né? Ele hoje está como diretor da AFA, já trabalhou na época de ouro do River Plate de formação, e na verdade não houve um entendimento, nem houve uma questão assim de procurar, de sentar para negociar. Desde então eu mostro que o caminho é o profissionalismo, mas sem esquecer do nosso DNA, sem esquecer da mescla disso aí. E eu pretendo trazer nomes importantes por uma questão de ética. Eu não quero falar em nomes, mas eu tenho os nomes, porque eu não ganhei ainda a eleição. Vou ganhar, mas ainda não sentei na cadeira. Ao sentar na cadeira, João, você vai conhecer os nomes que eu tenho para o futebol. Infelizmente, o meu irmão só fica no conselho porque ele está no Real Madrid. Ele, na época, era chefe de scout, hoje ele é diretor técnico de uma grande potência, a gente tem que respeitar. Passo o Natal na minha casa, é meu irmão, me aconselha muito. Esse seria o sonho. Esse é o sonho, mas quem sabe, né? Mas é difícil, porque buscá-lo hoje significa um padrão que o Flamengo vai buscar ter, mas que... Ainda não tem. O salário dele é um salário... Ele teve uma proposta agora de ganhar 8 vezes mais o salário dele para ir para a Arábia. 8 vezes? 8 vezes o salário dele. E o Júnior hoje é um profissional realizado, você sabe disso, né? Sim. E ele disse não, porque ele tem uma condição hoje diferenciada no Real Madrid. Sonho, mas eu tenho pelo menos o irmão, o conselho do irmão, a sabedoria em algumas condições que eu muito aprendi com ele. E ele vai influenciar na sua escolha? Tipo assim, olha, Maurício, eu acho que você deve... Esse perfil aqui é interessante. Mas ele influencia na minha vida, porque irmão é exatamente para estar no dia a dia. E ele é uma pessoa que eu tenho muito carinho, até quando eu tenho situações familiares mesmo, entendeu? É uma pessoa que eu busco o contato, eu busco porque reconheço que é uma das maiores figuras um dos maiores profissionais do mundo e no esporte. Então, agora ele está numa outra agremiação, ele tem uma outra perspectiva, e eu tenho que respeitar isso. Mas esse é o perfil que você gosta? Sem sombra de dúvida, né? Mas eu não quero adiantar, porque eu já tenho conversas adiantadas. Tem? Tenho. Mas, João... Já fez o convite, Maurício? Sim, João. Sim. E ouviu um sim? Sim, João. Mas, João... Você acha que é um nome que dará manchete, impacto? Sem sombra de dúvida, João. A nação vai... Nossa... É o cara que vai comandar o futebol do Flamengo? João, é o cara que vai comandar a metodologia do futebol do Flamengo, porque o impacto não pode ser em nome. O impacto tem que ser em filosofia de trabalho. Então eu convido você, sócio do clube, você da Nação Rubro-Negra, a entrar na nossa filosofia de futebol, nosso programa de futebol. Porque nome, João, não fazem gestão. Nome ajuda a fazer gestão. Então, sem sombra de dúvida, eu vou buscar os melhores em todas as áreas, em scout, diretor técnico, fisioterapeuta, filosofia vencedora, com as melhores ferramentas. Inclusive, vou criar um conselho consultivo, que vão ser os sócios do clube ali aconselhando o presidente, o conselho diretor. Porque como vai ser um conselho diretor de empresa, eu quero ouvir também o que os sócios têm no dia a dia. Então, vou fazer uma comissão no conselho diretor de futebol, de finanças, de marketing. Eu quero ouvir. Na verdade, vai ser uma gestão, não vai ser a gestão do eu,
do ele vai ser a gestão do nós. Só faço uma brincadeira porque os meus candidatos, um diz, ele que vai governar, o outro, eu que vou governar, mas tem um monte de pessoas que estão aqui com nomes, diz, eu faço diferente. Nomes eu tenho aqui, mas não é a questão é a filosofia de trabalho. É nisso que eu me pego, porque nós somos humanos. E assim, um dia eu vou, você vai, mas você tem que deixar um legado. Esse legado é o profissionalismo, é a metodologia, e nós vamos, com esses nomes, fazer as cobranças. Perfeito. Você me perdoe, que é a minha função aqui, então a gente vai conversando e tal. Tem o DNA rubro-negro, pode ser estrangeiro, mas pode ser brasileiro. Tem que entender bem o que é o Flamengo. Já foi atleta do Flamengo? João, o companheiro? João, não seria, você já recebeu um sim? João, não seria honesto da minha parte com o profissional, entendeu? Dar dicas, nem chegar a nomes, porque eu não ganhei eleição ainda, entendeu? Mas logo na primeira semana nós vamos estar falando os nomes que vão compor, né? O nosso plano de ação para o futebol e para esportes olímpicos, entendeu? E para todas as modalidades, a parte de finanças que eu já tenho, já dei até o nome. Mas por que eu dei o nome? Porque já está lá, entendeu? Então eu adianto que eu não vou mexer no Fernando Góes, que vai ser o meu diretor financeiro do clube. Então eu não gostaria de entrar em nomes, porque eu respeito os profissionais. Você já deu umas pistas aqui, uns leves toques, tudo bem, entendemos perfeitamente. E eu vou ler o que a galera está dizendo aqui, Maurício. Olha aqui, estão falando em Petkovic, Diego Ribas, olha aqui, são nomes. Leonardo não quer, né? João, subir, né? Eu prefiro não falar em nome. Não falar em nome. Mas a galera tá falando aqui, eu tô só lendo que a voz do povo é a voz de Deus. Eu tô dizendo aqui, porque em cima das pistas, né, o pessoal tá dizendo aqui alguns nomes, algumas possibilidades. Mas o Maurício já tem um sim, né, desse diretor esportivo. E é um nome com uma filosofia que vai se enquadrar exatamente naquilo que ele pensa para o Flamengo. Felipe Luiz vai ser o treinador de Maurício Gomes de Matos? João, eu tenho uma... Tem contrato até dezembro de 2025. Pois é, eu tenho uma maior admiração pelo Felipe Luiz. O contrato é para ser respeitado, tá? Mas como a gente tem uma filosofia profissional, o diretor técnico do Flamengo e o marketing do Flamengo, não para caso de técnico, mas para a segunda pergunta que você vai me falar, mas você vai me fazer. Você já sabe, já, mano? Já sei, lógico que eu já sei. Que é o Gabigol, né? Entendeu? Daqui a pouco, mano. Então, eu sei que você vai fazer. Você é danado, é o João danado. Daqui a pouco, o João danado. Então a gente tem que entender todo o contexto do profissional. Agora, o contrato é para ser cumprido. Sempre falei isso desde a primeira vez que eu fui perguntado, né? Diferente aí de outros candidatos que têm uma visão diferente. Eu respeito os poderes do clube e respeito o contrato com os profissionais. Agora, o Felipe Luiz, ele é impressionante, né, Maurício? Porque ele tem poucos meses de treinador, né? Assumiu o profissional há pouquíssimo tempo e ele já tem uma possibilidade muito boa de ser campeão no próximo domingo de um torneio nacional. É algo impressionante, né? João, o Felipe, ele me impressiona porque ele é um ser humano diferenciado. Ah, que legal, hein? Isso para mim tem um valor muito grande, né? Porque a gente é humano, a gente erra, a gente acerta, nós vamos ganhar, nós vamos perder, mas você tem que ver a visão dele com os companheiros, a visão com os funcionários. Não tem funcionário da Gávea que não goste dele, entendeu? Ele é uma pessoa diferenciada. E profissionalmente ele busca sempre a excelência. Eu tive a oportunidade de viajar recentemente, acho que foi esse ano com certeza. Ele foi receber uma comenda em Florianópolis. E eu fui prestigiar a Fla Floripa, que é uma embaixada de Florianópolis, e que estava lá dando suporte ao evento e me pediu para estar presente. Eu fui por admirar o Felipe.
Na verdade, quando o Felipe Luiz veio contratado, eu fui convidado pela diretoria do Flamengo a recepcioná-lo no aeroporto. Então já tem um mecanismo assim de olhar para ele de uma forma diferente, né? De ter carinho e ter reconhecimento pelo profissional que ele é. Mas me admirou, João. Eu estava no corredor, ele sentou no corredor, casual, não foi passagem, eu comprei, certamente dele... Ele deve ter comprado também, foi casual. E ele me deu um bom dia ou boa tarde, não lembro direito se era de manhã ou de tarde. E ele ficou sentado o tempo inteiro olhando o jogo, a metodologia, o planejamento. Em momento algum ele trocou uma palavra o voo inteiro comigo. Quando nós pegamos a nossa mala de mão, aí começamos a conversar. E foi ali um exemplo para mim de profissionalismo. Tinha um dirigente do lado dele, e ele estava estudando e focado no profissionalismo, na metodologia, no que ele queria implantar para o time dele. Eu já disse, esse cara é diferente. E quando eu vejo ele na ousadia de chamar a atenção do clube, com energia, se impondo, mas com a liderança e o reconhecimento do plantel, isso me impressiona também. Quando eu vejo ele ser um estudioso e ser humilde, me impressiona também. É um técnico de futuro, mas que já está fazendo do presente a sua história. Impressionante. E está resgatando o Gabigol, Maurício Gomes de Matos. Você me conhece bem mesmo, hein? Está resgatando o Gabriel Barbosa. Eu acho que isso tem chamado muita atenção, porque Gabriel esteve nos últimos 2 anos muito mal. E ele voltou, nós vimos domingo, né? E com a presença marcante ali do Felipe Luiz. Verdade, é verdade. Então, para falar de Gabriel, eu falo para você o seguinte: tem que ser o profissional, diretor técnico administrativo, mas para mim é mais do que isso. O Flamengo precisa de ídolo. O Flamengo precisa do marketing. Eu já vi acontecer em outras situações da pessoa ser contratada, não precisar nem jogar por uma filosofia até de equacionamento, no caso do PET, né? De dívida, e ele chegar lá e mostrar para o que veio e o ídolo que ele é para a nação. Então você tem que ter o equilíbrio disso. Você tem que entender que o Gabriel é mais que um jogador, entendeu? Ele é um ídolo. Então ele tem que ser tratado com profissionalismo, tem que se ver orçamento, tem que se ver a condição técnica. Isso quem vai ver é o profissional da área, o técnico de futebol do Flamengo. Mas eu quero botar junto dele o marketing também. Pô, ele é bom nisso também. Não, quero botar. A gente tem que ter uma filosofia mais profissional para os atletas do Flamengo, e a viabilidade de contrato tem que ter um marketing ativo em cada renovação de contrato, principalmente a do Gabigol. Então eu percebo claramente que o presidente Maurício Gomes de Matos gostaria de contar com Gabriel Barbosa no Flamengo. O Maurício Gomes de Matos, o presidente vai ouvir os profissionais. Caso seja eleito. Não, você. Vai ser eleito. Você eleito. E aí você ouviria os profissionais. Exato, tem que ter a condição técnica, tem que ter a condição financeira. Nada pode ser feito por intuição ou por achismo. Tem que ter o pé no chão. Afinal de contas, é a maior empresa do mundo, né? Clube de Regatas do Flamengo. Com potencial. Sem ser empresa. Porque SAF nem pensar. Maurício? SAF nem pensar. Nenhuma possibilidade? Zero. Sempre fui contra a SAF. Aliás, existe uma discussão do Flamengo, né? Porque tem muita discussão lá. Eu já ouvi do presidente Landim uma posição, depois ouvi outra. Tomara que ele tenha evoluído. Já ouvi também o BAP trazer exposições para, segundo ele, para entendimento, mas o DNA deles, a filosofia deles é filosofia empresarial. E a minha é uma filosofia empresarial, mas com olhar para o clube, para a nação. Você não pode entender que o Flamengo é uma caneta ou que o Flamengo é a Coca-Cola. Flamengo, a nação não é produto. A nação tem que ser fim, tudo para a nação, e o Flamengo estar presente, o Flamengo pertencer e ser pertencido. Se você não tiver essa troca, fica essa frieza que eu vejo aí com o BAP, com o Landim, da torcida não ter aquela pegada. A torcida hoje é distante,
diferente. Até no Maracanã mesmo, né? A gente vê, até nos últimos jogos, já vi uma melhoria muito grande nisso, mas às vezes você escutava o Sul cantando uma coisa, o Norte outra. Eu trouxe Cláudio Cruz. Cláudio Cruz é o fundador da Raça. Naquela época, ele vinha puxando nossos cânticos e a torcida vinha e abraçava o Maracanã inteiro. Eu quero voltar a ter zona popular, eu quero voltar a trazer a raiz, prestigiar as torcidas rubro-negras, porque elas precisam também de abraçar e ser abraçadas, não só abraçar. Com o Cláudio, isso vai ter uma referência positiva em colocar, inclusive, metodologias para o próprio desenvolvimento da torcida, para a pacificação, para o marketing da torcida, sem trazer a torcida para dentro, mas abraçando a torcida, porque a torcida tem que ser abraçada e tem que ser a voz realmente de cobrança. Eu amo a torcida rubro-negra, porque eu entendo que ela faz diferente. Ela é o coração do jogador e da nação. A nação é o coração do jogador. Muitas vezes ele dá um pouco mais ou muito mais porque a nação está empurrando. E isso nós queremos na essência. E vamos trabalhar para ter as torcidas do Flamengo empurrando cada vez mais o clube com metodologia, com inteligência, com marketing, para que ela possa ser autossuficiente, para que ela possa ser o que ela sempre foi: o pulmão, o coração, a razão da nação rubro-negra. Nação flamenguista, né? O candidato Maurício, né? Falou alguns pontos, né? E eu concordo com ele, né? Alguns pontos que ele falou aí eu assino embaixo, né? Primeiro, questão aí do Flamengo virar SAF. Eu acho que SAF é para a empresa que tá quebrada, né? SAF é para uma empresa que geralmente é mal administrada, né? Flamengo não, geralmente os candidatos, pelo menos o candidato de Rodolfo Landim, Maurício e BAP, a gente vê que eles podem até ter ideias diferentes, né? Pode ter até plano de governo diferente, né? Mas a gente vê capacidade de transformar o Flamengo, se é bom, em de melhor, né? Então, contra isso aí, a favor disso, eu acho que o Flamengo está bem servido, né? Qualquer um que ganhar, eu acho que o Flamengo é só quem ganha, né? Vamos lá, sobre Gabigol, deixou bem claro que é ídolo, tem que ser mais respeitado, também eu concordo com ele isso aí. Na época de Tite, o Flamengo deixou de lado Gabigol, né, achando que estava certo, que Tite estava certo, quando na verdade a gente percebeu que Tite estava errado, né? Principalmente depois da contusão de Pedro, né? Então começou a se gerar muitas especulações que Gabigol iria para o Palmeiras, Gabigol iria para o Corinthians, iria para o Atlético Mineiro, que iria para o Cruzeiro. Mas ele continua no Flamengo, não reclamou. Com a chegada de Felipe Luiz, colocou ele para jogar. Você tá vendo aí na imagem aí, tá fininho. Agora ele quer jogo. Inclusive, é o cara que é decisivo. Não é à toa que ele é ídolo do Flamengo, né? Inclusive, Maurício aí citou, né, um ponto fundamental. É o quê? Marketing em cima do ídolo, né? O Flamengo tem que trabalhar mais isso aí. E sem sombra de dúvida, ele deixou bem claro que se o Flamengo, se Gabigol quiser e ele ganhar as eleições, ele vai ficar no Flamengo, né? Sobre Felipe Luiz, ele também tocou em alguns pontos importantes, né? Ele deixou bem claro que é um profissional excelente, deixou bem claro que é um cara diferente, né? Profissional, e com ele, Felipe Luiz também será treinador, né? Vai respeitar o contrato. O contrato vai até final de 2025, né? Felipe Luiz está à beira de ganhar um título nacional, né? Claro, não será fácil, né? Mas ganhou o primeiro jogo por 3-1. Pode perder até por um gol de diferença, que mesmo assim será campeão. Então, sem sombra de dúvida, Felipe Luiz, eu acho que ganhe qualquer desses candidatos aí, tem tudo para fazer uma grande carreira no Flamengo, né? E ganhe qualquer um desses candidatos, vai renovar com o Gabigol. Porque Gabigol se renova por si só, pessoal. Como assim? Decisivo. Ele é decisivo em decisão, é ídolo, a torcida vai pedir. Fez nada mais, nada menos que 2 gols na decisão. Pode ser os gols do título? Pode sim, né? Se o Flamengo perder por 1-0 lá, foi os gols do título de Gabigol, né? Os 2 gols, né?
Então, queira ou não queira, eles se renovam por si só, né? Ele também deixou claro aí sobre um novo diretor de futebol, né? Deixou bem claro que poderia ser o do atual do Real Madrid. Claro, né? Para tirar ele do Real Madrid, Malafate, se eu não me engano, né? Seria difícil, né? Começou a surgir especulações aí, né? Sobre Leonardo do Milan, né? Também Petkovic, Diego Ribas. São alguns nomes que começam a surgir, né? Inclusive, já teria dito sim a ele, né? Caso ele ganhe, assumir a questão da diretoria de futebol, né? E profissional desses que a gente citou aí, eu acho que todos são gabaritados o suficiente para vir ao Flamengo e fazer um grande trabalho, né, pessoal? Eu acho que está se afunilando nessas eleições aí no Flamengo. O Flamengo está num momento importante, né? Não ganhou nada o ano passado. Esse ano, para mim, também não ganhou nada ainda, né? Pode ganhar a Copa do Brasil, até porque Campeonato Carioca eu nunca coloco como título, né? Para mim, Campeonato Carioca não é título. Campeonato Carioca é apenas uma preparação, vamos ser bem sinceros, né? Então, se Felipe Luiz ganhar a Copa do Brasil, aí sim, né? Ganhou um título importante. Eu não vou fazer aqui igual Abel Ferreira, né? Recentemente diretor do Palmeiras, veio a público e disse que Paulistinha não é campeonato, né? Aí o Palmeiras não ganhou nada esse ano. Dificilmente vai conquistar o Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Corinthians. Aí seu Abel Ferreira disse que já ganhou o título esse ano, que foi o Campeonato Paulista. Aí fica difícil de entender, né? Na hora que você perde, é campeonatinho, né? E na hora que ganha, é um dos principais do Brasil, né? Eu sou sempre realista. A gente ganhou, mas para mim não é título. Não é porque a gente ganhou que eu vou valorizar a competição, não. Não vou fazer igual a Tite, né? E veio a público que disse que era a principal competição do futebol brasileiro. Que para mim ali, ele passou, foi vergonha, né? Poderia ter dormido sem essa, né, Tite? Teve muitas repercussões aí nas redes sociais, né? Pois é, pessoal. Flamengo em eleições. Gabigol pode continuar. Tem tudo para continuar, né? E seria muito importante, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.